sabe como Iemanjá se tornou a dona de todas as cabeças, de todas as coroas? Não? Então vem comigo que hoje eu vou contar esse Itã pra você. Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalhe, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, voltada às sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil, basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a série sobre Itãs e Orixás. E hoje, como a gente já postou aqui no canal a explicação de como é a nossa querida Iemanjá e os filhos de Iemanjá, hoje eu vou contar para vocês um dos Itãs mais famosos dela e que tem um ensinamento muito interessante. Então vamos comigo? Diz a lenda que no início dos tempos, quando Ododua criou o mundo, Olodumare, que é o nosso Deus Supremo, decidiu organizar o universo e distribuir poderes entre as divindades. Sendo assim, para que a engrenagem funcionasse, ele ia ter que estabelecer uma, digamos assim, uma responsabilidade, um reino sagrado para cada orixá. E cada orixá ia ter a missão de governar aquele reino. Então, por exemplo, para Exu, Olodumare entregou o poder da comunicação, o dinamismo e a posse de todas as encruzilhadas. Para Ogum, por exemplo, deu-lhe o domínio dos caminhos, o segredo de forjar o ferro e também o segredo de criar utensílios para a agricultura e para a evolução. Já para Oxóssi, Olodumare concedeu o poder sobre as matas, sobre a caça e sobre a fartura. Para Obaluayê foi entregue o poder de controlar as doenças da pele e o mistério da cura e da transformação. Já Xangô recebeu o trono da justiça e também o poder dos trovões. Para Oiá, nossa querida Yansan, ganhou o reino dos ventos, o poder sobre os raios e a regência sobre as almas dos mortos. Oxum foi coroada como a divindade da beleza, da fertilidade das mulheres, da riqueza material e das águas doces, governando os sentimentos de amor e ódio. Já Nanã ganhou, pela sua idade avançada, uma dádiva da pura sabedoria dos mais velhos, o portal do fim da vida dos mortais, das profundezas de sua
terra e também da sua lama primordial, que foi o responsável pela criação dos homens, das mulheres também. Oxalá, mal sabia ele que iria usar a terra de Nanã para moldar os nossos semelhantes, né? Oxalá a gente já sabe, né? Que foi responsável por nos ensinar sobre o amor, sobre a bondade. A gente falou lá nos outros itãs. Então todos os orixás receberam reinos vastos. Todos os orixás estavam cheios de movimento. Eles seriam vistos, seriam adorados. Eles iriam receber grandes oferendas dos seres humanos, grandes homenagens. Só que Iemanjá não recebeu. O destino de Iemanjá era diferente. Olodumare destinou o destino dela para cuidar da casa de Oxalá. Sua missão era cuidar dos afazeres domésticos e também organizar o palácio e a criação de todos os filhos de Oxalá, dos outros orixás. Então, Iemanjá foi, né? Trabalhava sem cessar, ia para lá e para cá, limpava, cozinhava, organizava, sustentava a base daquele lar sagrado, fazia tudo o que estava ao seu alcance para dar o seu melhor. Só que o tempo foi passando e começou a surgir um sentimento de injustiça dentro dela. Ela começou a se questionar se aquilo que ela estava fazendo realmente era algo que valia tanto quanto os outros orixás. Ela olhava para fora, lá na janela, e via que muitas pessoas faziam festas, oferendas, sacrifícios, louvavam os orixás, e ela, de certa forma, era esquecida. E foi brotando dentro do peito dela uma injustiça tão grande, um sentimento tão forte. E aos poucos esse sentimento foi se tornando intenso e incomodando ela. Enquanto isso, Iemanjá lá nos bastidores, sempre fazendo a sua rotina, confinado àquilo, na solidão, sem ter nenhuma glória, apenas na servidão. Iemanjá sentia que ela não era um orixá tão pequeno assim, que ela guardava em si uma grande sabedoria, que a vastidão do inconsciente e uma força emocional gigantesca que poderia ajudar outras pessoas. Então, se sentindo desfavorecida e silenciada, ela começou a reclamar da sua condição. Todos os dias, quando Oxalá voltava para casa cansado depois de uma batalha, depois de grandes tarefas de criação, Iemanjá desabafava sobre a orelha dele. Ela falava suas frustrações, ela pedia autonomia e questionava por que o seu papel tinha que ser tão invisível. Ela insistia tanto, mas tanto e por tanto tempo que as suas palavras começaram a pesar no ambiente que eles estavam. Chegou um momento que a cabeça de Oxalá não estava mais aguentando tanto falatório, tanta reclamação. E aí, de tanta coisa que ele foi alimentando das reclamações dela, ele se sobrecarregou, porque ele já carregava uma grande responsabilidade. E aí ele não suportou toda essa pressão psicológica, daquelas cobranças contínuas que Iemanjá fazia sobre ele, e a mente dele começou a esquentar, a ferver. E nisso, ele começou a ser dominado por dores intensas de cabeça, febre alta, esgotamento mental, e de repente, Oxalá enlouqueceu e caiu gravemente ferido
e enfermo. Iemanjá, ao ver o seu marido naquela situação, ela ficou desesperada. Ela entrou num profundo instinto maternal. Algo dentro dela despertou. Um instinto protetor, amoroso. E aí, ela percebeu o que ela fez. Caiu um peso de culpa sobre tudo que ela fez durante esse tempo. As ações dela. De repente, ela se deu conta do mal que as suas palavras tinham feito nele. Aquelas insistências haviam causado na mente dele. De repente, ela percebeu que a mente dele sustentava o mundo inteiro. E aí, mais aquela falação o prejudicou. Mas Iemanjá é forte. Em vez dela se desesperar, ela agiu com muita sabedoria. E essa sabedoria já era algo de dentro dela. De repente, ela percebeu que o Ori de Oxalá precisava de frescor, de calma e não de mais fogo. Então, ela correu até as matas, colheu ervas frescas e calmantes, buscou a água mais pura para ele beber e preparou uma das suas misturas sagradas. Com extrema paciência e carinho, Iemanjá começou a banhar a cabeça de Oxalá. Ela massageou sua coroa, esfriou aquela febre e em poucos dias devolveu a paz, a sanidade e o equilíbrio ao grande Oxalá. Iemanjá havia curado a mente do Criador. Oxalá, profundamente agradecido por ter recuperado a sua saúde e restaurado a sua mente, ele reconheceu que ninguém no universo tinha o poder que Iemanjá tinha. E aí, ele foi até o nosso Deus Supremo, Olodumare, e pediu a ele que a justiça fosse feita. Que a sua esposa tivesse os mesmos prestígios que os outros orixás. Então Oxalá solicitou que Olodumare desse a permissão de Iemanjá cuidar de todas as coroas, todas as cabeças, que o seu destino mudasse e que ela fosse a responsável. E Olodumare, que tinha observado tudo bem quietinho, ele atendeu o pedido, só que ele decretou: Oxalá moldará os corpos, mas a partir de hoje é Iemanjá que governará as cabeças. Ninguém no mundo caminhará sem a sua bênção, pois ela tem o poder de esfriar o calor do sofrimento e dar equilíbrio a Ori. Não é à toa que Iemanjá é a responsável pelo equilíbrio emocional, né? A partir daquele momento, então, Iemanjá deixou de ser vista apenas como uma dona de casa e passou a ser coroada como a rainha das cabeças. E é por isso que até os dias de hoje a gente cultua essa divindade como a dona das nossas cabeças, porque ela cuida do nosso mental e do nosso espiritual. Esse Itã, ele traz alguns ensinamentos muito importantes. E se você é filha de Iemanjá, provavelmente você se identificou com esse Itã. Então presta atenção nas lições. Filhos, filhas de Iemanjá ou filhos de outros orixás, entenda o quê? Existe um poder invisível, um valor invisível de certos trabalhos. Tem certos trabalhos que as pessoas tratam como se não fosse nada. Mas, apesar de a função ou o trabalho ser menor ou ser dos bastidores, é um trabalho crucial para ocorrer determinada demanda.
Através do cuidado e da organização de Iemanjá, ela pôde sustentar o ambiente e o cotidiano para que os outros orixás pudessem realizar as suas tarefas. Sem ela, eles não poderiam, eles teriam que fazer a tarefa dela. Então sempre vai ter alguém que vai fazer o trabalho como limpar, organizar. Isso não quer dizer que você é menos por estar fazendo isso, porque todo trabalho tem a sua importância. É como eu ouvi uma vez, e eu já devo ter falado várias e várias vezes. O axé começa no cabo da vassoura. Se você chega, vou dar um exemplo de uma mãe. Se a sua mãe deixa a sua casa impecável, você chega do trabalho exausto, e a casa está impecável, comidinha feita, você vai comer, tomar banho, deitar e dormir. Agora, se a sua mãe deixa a sua casa uma zona, você chega em casa exausto, você vai olhar aquela zona, vai ter que organizar tudo, preparar a tua comida. Então veja o poder invisível da pessoa ao qual prepara o ambiente para os outros. Todos têm a importância. Se um não existe, não tem como o outro fazer o seu trabalho. Segunda lição muito importante sobre esse Tã, que é sobre o poder das palavras. E também o poder da frequência, né? Ao ler esse Tã, eu pude observar uma coisa que a gente costuma fazer diariamente, que é reclamar, né? E muitas das vezes a gente reclama tantas vezes a mesma coisa que aquilo acaba se tornando uma verdade. O nosso Ori, ele é muito suscetível ao ambiente que a gente está, que a gente vive. Então, reclamações constantes, né, como por exemplo as reclamações de Iemanjá, eles não são apenas palavras ao vento. Eles são palavras com fortes vibrações. E essas vibrações, elas podem desestabilizar quem está ao teu redor, como a ti mesmo. Assim como ele fala que Oxalá enlouqueceu e adoeceu, a gente vendo isso na realidade, isso é algo que pode sim acontecer. Tanto que existem depressão, ansiedade e entre outros problemas. Então a palavra, ela tem o poder de curar e de adoecer. Por isso que a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala e para quem a gente fala. Não é à toa que a mãe Iemanjá é a dona, é a responsável pela saúde emocional, né? Porque ela sabe do poder que a gente tem com as palavras. Outro ensinamento maravilhoso. Veja quantos ensinamentos a gente está tirando desse Tã. Por isso a importância de assistir os Itãs. Veja, apesar da nossa querida Iemanjá ter enlouquecido o Oxalá e ter feito ele ficar doente, ela teve uma grande maturidade na reparação do problema. Errar é uma coisa ruim? É. Porém, quando a gente consegue perceber o nosso erro, se redimir e ser humilde para corrigir, nós mudamos a situação. Iemanjá poderia muito bem ter deixado para lá e seguido em frente. Mas não. Ela percebeu que ela fez algo que não foi legal, que por conta dela, Oxalá ficou doente. E ela, com uma atitude bondosa e carinhosa, foi atrás da solução. Não ficou esperando sentada. E aí Olodumare, enxergando isso, vendo essa virtude, ele promoveu ela. Então, muitas das vezes, a gente comete os nossos erros e não corre atrás para resolver. E aí que as coisas caiam do céu. Errou, mas bola pra frente. No mundo, todo mundo vai errar.
A vida é assim mesmo, a gente nasceu aqui na Terra para errar e aprender com os erros. Se você tem a sabedoria, a humildade para dar a volta por cima e tentar de novo, a vida vai te dar uma nova oportunidade. Porque é a humildade e a perseverança que chama mais atenção, que te valoriza. E uma última lição que eu não poderia deixar de passar despercebido, que é sobre a liderança através do cuidado. Muitas vezes a gente pensa que a liderança é a partir de alguém que chega e faz acontecer. Mas na verdade, a autoridade verdadeira, ela está por trás de quem zela, por quem cuida, por quem domina. Às vezes não é aquela pessoa que está no palco, sendo visto para o mundo, que lidera. Às vezes é aquela pessoa que está lá no bastidor, zelando por tudo. Iemanjá tornou-se a dona da coroa de todo mundo porque ela entendeu as suas capacidades. E aí ela provou que ela era a única capaz de cuidar do destino da mente humana. Iemanjá conseguiu compreender o valor da paciência, do peso das palavras e também a necessidade da reparação. Então, para você se tornar um líder, primeiro é importante você aprender a saber agir antes de tomar uma decisão. É importante você ter paciência. É importante você saber fazer a base, porque sem uma base sólida, um castelo se desmorona. Iemanjá conseguiu transformar o ato de cuidar na mais suprema posição de sabedoria. Então fica esse ensinamento da nossa mãezinha Iemanjá para você, para que você reflita sobre como você está se portando no ambiente que você está hoje. Comenta aqui embaixo para mim se fez sentido o que Iemanjá ensinou para você hoje, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo.